Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. A palavra do Senhor diz que o Deus da esperança, nos enche de gozo e de paz no nosso crer, para que nós possamos ser ricos de esperança pelo poder do Espírito Santo. Essa palavra esperança é, no original, expectativa de coisa boa. Olha para cá, o Deus da expectativa de coisas boas que vão acontecer em 2019 na sua vida, vai encher você de gozo e de paz no seu coração. Amanhã aqui nessa virada vai ser poderosa. Convide amigos, convide parentes que talvez não são da igreja, convide eles para virem. É um tempo que as pessoas estão abertas para participarem e com certeza vai ser muito abençoador. Glória, alguém pode dizer amém por isso? Amém, aleluia. Bem, quero compartilhar a palavra de Deus com você justamente sobre isso. Olha para cá, eu sei que quando chega no final do ano, nós tomamos muitas resoluções, não é? Final do ano, você sabe que é um ano e começo de outro, as pessoas tomam decisões, propósitos na vida. Quem sabe aqui qual que é o propósito mais feito por todo mundo na virada do ano? Próximo ano eu vou emagrecer. Esse é o primeiro. Como diz o goiano, eu vou esmagrecer. Esse é o primeiro, segundo as pesquisas. O segundo mais proposto é ligado a esse: eu vou fazer ginástica. É o começo do ano, as academias estão lotadas. No Natal elas estão vazias, porque Natal não dá tempo, né? Mas amém, você pode fazer muitos propósitos. Vou fazer o cursão, CTL, eu vou liderar, eu vou arrumar uma corte, aleluia. Eu vou mudar de emprego, vou abrir meu negócio. Mas olha para cá, amém? Faça propósitos com sabedoria. Não faz assim para o ano inteiro, não. Faz semanal, você vai ter mais sucesso. Coloca na sua cabeça, tipo assim, essa semana eu vou fazer uma dieta. Faça. Aí na semana que vem, você fala, essa semana eu vou fazer de novo. Aí na outra você fala, não, estou indo bem, vou estender mais uma. Pode ser que você chegue no fim do ano. Mas você faz assim por muito tempo, no meio do caminho você desiste. Então você vai fazendo por parte, né? Você quer orar 1 hora, começa fazendo alvo de 20 minutos. Aí vai crescendo devagarzinho e você vai chegar lá. Mas também, às vezes é um momento, no final do ano, que a gente para avaliar como foi o ano. Olhamos para trás e nós sabemos que esse foi um ano de muitas batalhas, muitas lutas, difíceis para o Brasil, para muitas pessoas, para nós como igreja, para muitos irmãos. Muitas coisas aconteceram. E às vezes você olha para trás, você não alcançou o que você queria, o que você desejou não aconteceu, você ainda não viu aquilo que você esperava, e por isso muitas vezes você fica abatido. Muitas vezes você chega no final do ano um pouco desanimado. Então nessa hora é momento de você tomar a decisão mais importante, que é o que a palavra de Deus fala. Porque você fica pensando, pois pastor, eu não vi, será que ano que vem? Será que eu não estou só me enganando, me iludindo? Não, preste atenção, meu irmão. Deus, Ele é o iniciador de todas as coisas, mas Ele também é o finalizador. A história só termina quando Deus fala, acabou. Quem pode dizer amém? Deus não está preso num calendário. O calendário de Deus é individual para cada um de nós, é ímpar. Deus está trabalhando em nós. Deus tem a maneira de trabalhar seus caminhos. E é nessa hora que então a Bíblia nos dá uma orientação. O que ela fala?
esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avançamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Avançamos como, pastor? Olhando para mim? Não. Olhando para as minhas falhas? Não. Olhando para as minhas derrotas? Não. Olhando firmemente, exclusivamente, para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. Não adianta você ficar olhando para trás. Quero te dar um conselho, amado. Olha para cá, em Deus. Esqueça o passado, porque o ano acabou, ele já foi. Você precisa perdoar alguém que te ofendeu? Perdoe. Perdoe hoje. Não deixe encerrar o ano com mágoa no seu coração, não. Alguém pode dizer amém? Perdoa quem falou mal de você. Perdoa quem te perseguiu. Perdoa quem te amaldiçoou. Perdoa quem foi injusto com você. Perdoa. Deus te perdoou de uma dívida impagável. Nossos pecados mataram o Filho de Deus. Deus nos perdoou sem que nós merecêssemos. Quem não perdoa está querendo se colocar na posição de juiz. Somente juízes podem decidir. Só Ele é juiz, nós não. Se eu sou perdoado, eu devo perdoar, porque é esse que recebe favor. O que mais, pastor? Abençoa os que te amaldiçoaram. Ore por quem te persegue. Perdoa os que te magoaram. Deixa isso para trás. Mas deixa para trás também as frustrações, as derrotas, o que não aconteceu. Você não ganha nada. Você não ganha nada lambendo ferida. Agora é hora de olhar para o Senhor, para Cristo, para a sua palavra, para as suas promessas, para a sua justiça, para o seu favor. Alguém pode dizer amém? Eu quero te ensinar algo nesse final de ano e começo do outro, para que você entenda como que funciona o caminho da fé. Nós somos justos porque estamos em Cristo, amém, irmãos? Quantos justos tem aqui nessa noite? A Bíblia fala que o justo viverá de que jeito? Pela fé. Existe uma vida pela fé. O mundo acha que isso é loucura, o mundo zomba, o mundo abomina, o mundo fala que isso não é real, mas a Bíblia fala que isso é loucura para os que se perdem. Mas é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É o poder de Deus, é o milagre de Deus. Isso é maravilhoso. E nós entendemos que há um princípio que nós caminhamos, que Deus trabalha, e eu quero te mostrar isso hoje. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4, verso 20. Olha o que a Bíblia diz: filho meu, atenta para as minhas palavras, os meus ensinamentos, inclina os ouvidos, não os deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O Senhor está declarando aqui que a sua palavra é vida e saúde para o corpo. E é por isso que Ele manda que atentemos para as suas palavras e não deixemos que elas se apartem dos nossos olhos. E aqui está uma chave. Você sabe, atentar para as palavras parece simples, mas o que será que significa não deixar que as palavras se apartem dos olhos? Sabe que eu tenho que ficar olhando para a Bíblia o dia inteiro? Sabe que é isso que a Bíblia está dizendo? Não. Quando você vai lá em Israel, por exemplo, você vai perceber que os judeus religiosos lá em Israel, eles oram com uma caixinha preta na testa. Uma caixinha preta. Essa caixinha se chama tefilim. E dentro dela está um papelzinho onde tem o texto de Deuteronômio capítulo 6, verso 8, onde o Senhor manda que a sua palavra seja por frontal aos seus olhos.
Então eles colocam lá, porque eles são literalistas. Eles acham que é literalmente ter o papel na frente dos olhos, que é a ordem de Deus, que vai fazê-los abençoar. Porque era assim que eles viam, não é? Os religiosos fazem isso dessa forma literal. Mas nós cremos que aqui há uma revelação muito mais profunda da palavra de Deus. Ter a palavra diante dos olhos significa ver a palavra de Deus. Significa ver, significa criar uma imagem no nosso coração a respeito do que a Bíblia declara sobre a sua vida. Você precisa criar uma imagem de fé. Ter a palavra diante dos olhos significa que eu crio uma imagem no meu coração. A nossa vida, o mundo, funciona de uma maneira visual. O filme, as novelas, a televisão, tudo é uma maneira audiovisual. Você não senta na frente do cinema ou na frente da televisão para fazer análises. Ainda que eu faça, deveria fazer também. Mas você senta apenas para receber uma imagem. Lá no cinema, onde você vai, onde você está vendo, na rua, no outdoor, nos jornais, tudo é imagem. Porque o diabo sabe que a maneira de ganhar o seu coração é colocar uma imagem dentro dele. E quando ele coloca uma imagem dentro dele, através do que você está vendo, ele tocou na fonte da sua vida. A Bíblia fala que o coração é a fonte onde procedem todas as coisas do homem. Então, se o diabo consegue colocar uma imagem na sua fonte, aquela imagem vai produzir uma circunstância na sua vida. Ela vai produzir uma palavra que vai sair da sua boca, porque a boca vai falar a imagem que está no coração, e vai produzir a circunstância a qual você está acreditando e falando. É estratégia. É por isso que você vê, quando você vê pessoas que estão muitas vezes caindo no pecado, a maioria das vezes o pecado dela sexual está ligado com pornografia. A maioria. Por quê? Porque tudo começou numa imagem que o diabo colocou no coração dela. Ele começa a ver pornografia, ver pornografia, ver pornografia. Aquela imagem cria uma fantasia. Enche o coração dele daquilo. E ele vai falar aquilo e vai acontecer aquilo. Porque começou com uma imagem. Às vezes você nem está pensando em nada, não é? Mas você entra no shopping, vê aquele prato bonito de alguém, uma picanha, você olha, o que aconteceu? Aquela imagem despertou a fome em você. Não é assim? Muitas vezes você vai num lugar, você acaba falando para o garçom, eu queria um igual aquele ali, daquela mesa do lado. Já aconteceu com você? Comigo já. Porque eu achei bonito. Eu falo, o que é aquilo que você trouxe lá para aquela pessoa ali? Ah, é o prato tal. Vamos dar um negócio desse aí. A imagem. Imagem é coisa séria. Por isso, ter a imagem correta dentro do coração vai afetar tudo na nossa vida. Eu te garanto que um dos grandes problemas de muitos irmãos ter vivido em derrota é porque tem uma imagem errada de si. Ou tem uma imagem além de si. Também te produz muitos problemas. Então veja, a palavra de Deus é interessante. Ter a palavra de Deus então significa criar essa imagem no nosso coração. E é interessante que logo em seguida o texto diz que nós devemos guardar essa imagem no íntimo do nosso coração. Porque o resultado é que essa imagem da parte de Deus será vida e saúde para o nosso corpo. Então, olha para cá. Se as imagens que Deus produz para serem colocadas no nosso coração, preste atenção, produz vida e saúde, o que você acha que as imagens que o diabo coloca no seu coração produz no seu corpo? Morte e doença. Se as imagens de Deus produzem vida e saúde, as imagens do diabo produzem morte e doença.
Se a sua vida não está tendo esse resultado, eu te garanto, existem imagens erradas aí dentro. Imagens erradas que você aceitou no seu coração. O nosso coração, ele precisa então ser guardado, porque dele procedem as fontes da vida, dele procede a prosperidade, a saúde, a alegria, não é? O favor, a fé, tudo procede do nosso coração, tudo procede dali. Mas no coração também existe a doença, existe a enfermidade, existe a depressão, existe o suicídio, existe a derrota, tudo de ruim, a Bíblia diz que também sai do coração, porque é o diabo que coloca. Muito antes, às vezes, de uma doença manifestar no corpo, ela já estava lá no coração da pessoa, porque tudo parte de lá. Olha o que diz Lucas capítulo 6, verso 45. O homem bom, do bom tesouro do coração, o homem bom, do bom tesouro do coração, tira o bem. E o mal, do mau tesouro, tira o mal. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Sempre as pessoas me perguntam: pastor, como é que eu escolho alguém para casar? Você pode até começar pela atração, não tem problema. Você gostou, achou bonito, beleza. Por que eu falo para ninguém casar com um mês? Porque precisa dar tempo o outro falar. Falar com o coração quente, falar com a cabeça quente, falar com a cabeça fria, falar na hora da luta, na hora da tranquilidade, para que você, que é sábio, ouça o que ele está falando. Porque o que ele está falando vai mostrar o coração dessa pessoa. E aí você avalia se você quer casar com gente assim. Palavras são apenas a resposta do que está lá dentro. Eu me lembro de um irmão desesperado, me procurou para eu tentar ajudá-la a salvar o casamento que nem tinha acontecido ainda, um noivado que tinha terminado, e ele pelo menos dizia, muito apaixonado na moça, na irmã, e ela terminou sumariamente e disse que ninguém faria ela voltar, ainda que ela gostava dele, e ela falou: não vou casar. E ele literalmente joelhou no meu pé e chorava. E eu falei: por quê? Não, pastor, você sabe, só porque eu briguei com ela, mas não tem nada demais. E eu fui falar com ela. Falei: tá bom, irmão, vou lá falar com ela. Irmã, você não gosta dele? Gosto, pastor. Mas então por que você não casa? Perdoa. Não vou casar. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou para mim: todas as vezes que nós brigamos, ele faz uma ameaça para mim. Ele fala: você vai ver, você vai me pagar, eu vou te deixar no altar. Aí depois ele arrependia, mas ela falou: eu não vou pagar para ver. E não teve quem fez ela casar com ele. Claro, ela está certa. Se toda hora ele está falando isso, o que ele depois vai falar depois de casado? Vou te largar. Era isso que ele ia ficar falando para ela, porque estava no coração dele a vingança, a maneira de ameaçar, de controlar. Então muito cuidado para você não cair na ilusão de que vou casar e depois essas coisas saram. Não, o coração tem que mudar primeiro, antes de entrar no casamento. Os jovens solteiros digam amém. Porque tudo aquilo que você fala mostra do que está cheio o seu coração. Pessoas que só ficam falando mal dos outros para você, vão falar mal de você. E se você é alguém que todo mundo quer contar fofoca para você, você é fofoqueiro também. Claro. Ninguém fica fazendo fofoca para mim, sabe por quê? Porque quando você vem falar mal de alguém para mim, eu pego o telefone, ligo para a pessoa e ponho você para conversar com ela. Também não aceito ninguém falar: ouvi dizer, estão dizendo. Eu falo: tem endereço, nome, telefone, quem é o pastor, quem é você, qual é o seu nome? Não, deixa para lá. Então, veja, você vem falar algo para não resolver, é conversa maligna. Eu não aceito.
Então, os fofoqueiros não querem conversar comigo, porque eu estrago a fofoca deles. Você devia ser da maneira assim também, porque nós somos leais entre nós, em conversar em amor, amém, irmãos? Então preste atenção, a Bíblia fala então que tudo que eu falo mostra que está cheio no coração, mas eu tenho que te dizer algo ainda mais poderoso. Tudo que você vê acontecendo ao seu derredor procede também do seu coração. Se há coisas acontecendo na sua vida hoje, que você não está contente com elas, como falta de dinheiro, como crise no casamento, uma família bagunçada, e você não vê aquele tipo de vida que um homem e uma mulher abençoado deveria ter, então você deve saber que muito antes de tudo isso acontecer, uma imagem dessas coisas, em algum momento, surgiu lá dentro do seu coração. Só que você não percebeu. Mas isso entrou no seu coração. E você acreditou nisso. E por isso está acontecendo. Há pessoas que acreditam que são burras. Eu não consigo aprender, elas falam. Pastor, não adianta me ensinar. Não consigo aprender. Não tenta me ensinar inglês, não consigo. Não consigo, eu sou ruim de matemática. Se essa é a imagem que você tem para você, é isso que você está vivendo. Estou errado? Não. Quem fala isso, ele está vivendo essa imagem. Eu me lembro de uma irmã, estava apavorada, ela tinha terminado um relacionamento da corte. E ela veio falar comigo com muito medo na época. Por quê? Porque ela estava noiva. E a mãe dela tinha se separado, a irmã dela tinha também terminado o noivado, a prima dela tinha terminado o noivado, e agora ela tinha terminado o noivado. Então ela falou: pastor, essa é a história da minha família. Então eu acho que eu não vou conseguir casar. O diabo criou uma imagem de derrota sentimental na vida dela, de uma maldição familiar, e essa imagem ganhou o coração dela, e agora ela estava vivendo essa imagem, e eu tive que ajudá-la a mostrar que agora ela participava de uma outra família, que nessa família nós somos uma nova criação, as coisas velhas e antigas já passaram, e nessa família tudo se fez novo, e nessa família nós somos justos e abençoados por causa do favor imerecido de Deus. E aqui nós temos um pai que nos abençoa e nos faz casar. Não foi, estou te resumindo, demorou um pouquinho para ela mudar a imagem. Você fala: e aí, casou ou não casou? Tem vários meninos, inclusive. Não só casou, o marido dela é pastor e ela tem filhos. Porque é claro, na hora que ela mudou a imagem, a fé voltou. Na hora que a fé voltou, Deus abençoou. Interessante que ela queria casar com um sujeito que também dizia pastor, não deu certo, acabou casando com o outro que pelo menos está envolvido, e o outro nem está. Deus tinha o melhor para ela, mas aquilo estava acontecendo. Então, as coisas que nós vemos, elas se originam no nosso coração, porque o coração é a fonte de tudo, diz a Bíblia. Ou seja, olha para cá que eu vou te falar. Se você não gosta daquilo que você está vendo na sua vida, então mude a imagem do que você não gosta no seu coração. Mude isso. Para com essa conversa. Não adianta, eu vou falar disso daqui a pouco, mas não é antes de você ter a confissão mudada, porque isso é importante, nós vamos falar disso, você tem que mudar primeiro a imagem. Não adianta ficar falando: não, então a partir de agora eu declaro, eu vou aprender inglês, eu sei, eu consigo. Não, primeiro você tem que mudar a imagem de que você tem a mente de Cristo. Quantos aqui tem a mente de Cristo? É a Bíblia que diz. A Bíblia diz que você tem a mente de Cristo, sim ou não? Cristo é capaz de fazer conta de matemática?
É capaz de aprender inglês? É capaz de gerenciar empresas? É capaz de se... que mais? Passar no Enem? Claro que é. Mas enquanto você não muda a imagem de que você tem a mente de Cristo, não adianta mudar a confissão. Você não vai ver acontecer na sua vida, porque você fica o tempo inteiro repetindo o que você ouviu do seu pai, ou da sua mãe, ou dos seus primos, ou dos seus amigos que faziam bullying na escola, dizendo que você é burro, que você não aprende, que você é o quê? Que é loira, que é uma tolice, né? Eu tenho uma filha loira. Quando ela era pequenininha, as pessoas, às vezes na escola, queriam zombar dela. Eu falei: minha filha, quem fala que a loira é burra, é mais burro do que ela. Porque ele acha que cabelo vai fazer alguém pensar mais ou menos. É um pensamento tão idiota que não dá para pensar, não é? Você nasceu lá com Marilyn Monroe. Mas é uma idiotice, como se cabelo... É a mesma coisa de cota de cor na faculdade. É a coisa mais preconceituosa que existe. É criado contra o preconceito. Mas é a coisa mais preconceituosa. Dizer que alguém é loiro ou negro é mais burro que o outro, precisa de cota. É ofensivo. Não é? Você vê que coisa... Então qual que é o problema? Deus não criou ninguém para ser um ninguém. O homem foi feito à imagem e semelhança dele. E você não está mais caído. Mas ainda acredita em tanta coisa velha a seu respeito. Porque você ouviu isso. Às vezes, minha família, quando eu era do mundo, adolescente, preguiçoso, querendo fazer eu reagir, às vezes eles brigavam comigo, me sacudiam e falavam: você não vai dar nada na vida, você é isso. Porque o mundo, ele tenta às vezes fazer você reagir de uma maneira muito negativa. Mas essas palavras são terríveis, elas vão entrando no seu coração, e você cresce, e você acredita naquilo. Vira um elefante de circo. Já viu elefante de circo? O elefante é um animal fortíssimo, poderoso, mas ele é preso com uma bolinha, às vezes, uma correntezinha. Você vai no circo, ele está lá, ele fica assim. Ele pode, se ele fizer força, ele arrebenta aquela corrente. Mas ele não faz. Por quê? Porque os domadores de elefante, de circo, eles pegam o elefante quando eles são pequenos, e eles colocam uma corrente muito forte, que ele não é capaz de arrebentar, e deixa ele tentar, até que ele conclua, na mente dele, de elefante, que ele não é capaz de romper a corrente. Como ele é um animal irracional, ele cresce, ele fica forte, e agora ele é capaz de quebrar a corrente. Mas ele foi escravizado com uma imagem na mente dele, que ele não pode mais romper corrente nenhuma. E agora, podendo romper a corrente, porque tem força para isso, tem uma imagem errada na cabeça, vive escravizado. Tem muitos irmãos que estão assim, nasceram de novo, o espírito é novo, mas a mente é velha, está presa numa imagem errada que colocaram no seu coração, de que você é burro, de que você é feia, de que você é incapaz, de que você não vale nada, de que você é fracassado, de que você não aprende, de que você não prospera, de que você não rompe, de que você é isso, de que você não consegue liderar, que você é medroso, que você é isso, e você vai criando um monte de imagens, e essas imagens enchem o seu coração, e você está em depressão, em tristeza, em derrota, e não consegue sair, porque não muda a imagem. Mas eu profetizo que nesses dias, o Espírito de Deus está abrindo os seus olhos, as imagens serão trocadas, e as circunstâncias serão mudadas na sua vida. Mude a imagem, e você vai ver as circunstâncias mudar. Então como que funciona o coração? Para você compreender como que funciona o coração, nós vamos recorrer ao princípio da primeira menção na Bíblia. Esse princípio é uma regra, para quem estuda a Bíblia, regra da hermenêutica, que diz que a primeira menção de qualquer coisa na Bíblia significa em linhas gerais, dá o significado em linhas gerais dessa palavra em toda a Bíblia. E a primeira menção de coração está obviamente no Velho Testamento, em Gênesis capítulo 6, verso 5. Eu quero ler na revista e corrigida.
Coloca aí na RC para mim, irmão. Clica aí em cima. Aí, beleza. Capítulo 6, verso 5. E viu o Senhor a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração. Olha só, imagens do pensamento do coração era só má continuamente. Como a Bíblia está dizendo, veja, Deus liga o coração com a imaginação. Diga comigo, Deus liga o coração com a imaginação. É isso que a Bíblia está colocando aqui. Nós pensamos que a imaginação vem da mente, mas Deus diz que na verdade vem do coração. É o que está lá dentro. Nos nossos dias, a forma de aprender é baseada na lógica e no raciocínio. Mas nos tempos bíblicos, eles aprendiam por meio de imagens. Por isso que Deus deu a imagem para eles na Bíblia. O Senhor sempre nos dá imagens de fé sobre a nossa vida. Essa é a maneira que Ele libera fé. Como, pastor? Nos dando imagens de fé. Imagens de fé. Preste atenção, irmão. Essa palavra pode produzir uma revolução na sua vida. Se você aceitá-la. Se você falar, eu vou entrar nesse caminho. Deus usa imagens. Sempre nos dá imagem de fé. Imagens produzem pensamentos. Diga comigo, imagens. Diga mais alto, imagens produzem pensamentos. Pensamentos criam palavras. E palavras criam circunstâncias. Esse é um caminho que é percorrido. Imagens produzem pensamentos, ao contrário do que se imagina. Esses pensamentos vão produzir palavras na minha boca, eu vou falar e as circunstâncias vão acontecer. Se você então quer mudar as circunstâncias que estão ruins ao seu redor, o que você tem que mudar? Lá na raiz, a imagem. Não é a imagem, presta atenção, a imagem não está no começo, não é a imagem que produz o pensamento. O pensamento vai fazer você falar, e quando você fala, você dá autoridade para o inimigo agir e produzir circunstância. Então, se a circunstância está ruim, não adianta primeiro eu mudar a palavra, porque a imagem ainda está errada lá. Primeiro eu mudo a imagem de quem eu sou em Deus. Isso vai mudar o pensamento na minha cabeça, vai produzir palavras de fé na minha boca, e aí a situação muda. Fala para o seu irmão, irmão, se você quer mudar a circunstância, muda a imagem. Muda a imagem. Não é? Decida hoje a respeito de você, a respeito do que Deus diz a seu respeito. Muitos pensam, então não é por acaso, né, irmãos, que dizem que uma imagem vale mais que 1000 palavras. Muitos pensam que a imaginação, ela é inofensiva. Mas Deus diz que aquilo que imaginamos já está feito diante deles. Muito antes do homem se tornar perverso, Deus já tinha visto a perversidade na imaginação do seu coração. E essa é a razão por que o diabo procura encher o nosso coração de coisa ruim. Olha o que diz Mateus capítulo 5, verso 28. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar, imagem, para uma mulher com intenção impura no coração, para mim já aconteceu, já adulterou com ela, diz a Bíblia. Ou seja, antes de você praticar o ato, Deus viu a imagem que você colocou no seu coração. A imagem vem antes. Quando as pessoas fantasiam, elas usam a parte racional da mente. Ou melhor dizendo, elas não usam a parte racional da mente, elas usam a imaginação.
O inimigo sabe que tudo aquilo que for colocado na sua imaginação será mais cedo ou mais tarde reproduzido na sua vida. E é por isso que Deus quer limpar, purificar a sua imaginação. Diga amém. O Senhor quer limpar a sua imaginação. A primeira menção do coração no Novo Testamento está lá em Mateus 5,8. E sabe o que diz? Bem-aventurado, feliz, bem-sucedido, os limpos de coração, esses verão a Deus. Por quê? Porque a imagem está pura no coração dele. Feliz é o homem que tem as imagens corretas de Deus e de si mesmo no coração. Esse homem vai ver as coisas dar certo na vida dele. O que você, eu te pergunto, sem te acusar, não estou aqui para te acusar, mas para te ajudar. O que você está vendo hoje no seu coração? Se você não gosta do que você está vendo na sua vida, mude hoje o seu coração. Mude a sua imaginação. Coloque as imagens corretas de Deus no seu coração. A Bíblia é um livro de imagens dadas por Deus para transformar o seu coração. Interessante que muitas coisas na minha vida, na minha história, aconteceram assim. Deus, me lembro, no começo do meu ministério, muitos medos, temores, limitações, e eu sempre estive ao lado do pastor Aloísio, e às vezes o diabo falava para mim: e se o pastor Aloísio morrer? E se você tiver que assumir o lugar dele? Vai ser um caos, todo mundo vai te deixar, estão aqui só por causa dele, você não é nada, você não consegue nada. E me enchia de imagens de derrota, e eu ficava assustado com aquilo, eu era novo, e eu ficava olhando outros pastores que tinham ao meu lado, e eu, no meu pensamento, eu dizia para Deus: Senhor, mas tem o fulano, ele é muito melhor do que eu, tem o ciclano, tem esse... Mas eu falava, eu pensava isso, e eu percebi que Deus não gostava disso. E o pastor, ele nem estava morrendo, você vê, né? Mas Deus não estava preocupado com isso, Ele estava preocupado em me ensinar. Até um dia que eu me lembro, que eu ouvi uma palavra sobre Maria, em que o anjo chega para ela e fala: você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Um negócio assustador, e Ele vai mudar o mundo. Ela era uma menina do interior, ela não era da capital. Certamente na capital tinham mulheres muito mais resolvidas, despachadas, liderança. Mas Deus escolheu a Maria. Mas a Maria tinha uma imagem correta de Deus, e talvez dela mesma. Ela simplesmente falou: eis-me aqui. Se o Senhor me escolheu, o Senhor me capacita. E aquilo mudou a minha vida. Eu percebi que o Espírito Santo não gostava do que eu falava, e eu parei com essa conversa. Parei, não vou olhar para mim. O Senhor me chamou, o Senhor me colocou aqui ao lado do pastor Aloísio, o Senhor me capacita, eis-me aqui, o que for preciso vai acontecer, porque o Senhor está comigo. E a partir dessa imagem que eu comecei a mudar, as coisas começaram a mudar na minha vida, começaram a mudar no meu coração. Eu vivi 3 anos de desemprego quando eu me converti. O diabo falava: sua família é essa história, vocês prosperam, mas vocês quebram, vocês não vão para frente, as coisas não dão certo. E eu tentava uma coisa, tentava outra, já dentro da igreja, eu confessava, mas primeiro eu tive que mudar essa imagem que eu trouxe da velha vida, de que eu não era mais dessa família, que agora na minha família as coisas dão certo, de que eu faço parte de uma família bem sucedida, eu faço parte de uma família abençoada, eu não sou dessa parte mais. Quando essa imagem mudou, eu que estava desempregado, morando de favor, não tinha dinheiro para nada, num apartamentinho de 50 metros, no mês seguinte, irmão, não foi mudando não, eu saí da miséria para ganhar 50 salários mínimos no outro mês. Obrigado, só 4 que alegra. Deus tem para você também, não fica com inveja não. Aleluia. Fui comer o melhor, mudou, uma evolução na minha vida. Comprei carro, comprei casa, viajei, tudo que eu não podia fazer. Mas primeiro demorou para mudar a imagem.
E eu poderia te contar casos e casos. Eu não sou diferente de você. Não sou diferente. Chega de falar de mim. Mude a sua imagem. A nossa tendência é que, quando nós meditamos na palavra, a gente fica às vezes tentando entender, analisando, tirar um ensino do texto, mas a maneira de Deus é criar uma imagem no nosso coração. No Salmo 1, o Senhor diz que o homem que tem prazer na sua lei e nela medita, aí o que ele fala? Ele fica pensando? Não, olha como Deus é lindo. Feliz é o homem que medita na sua palavra. Aí ele vai dar uma imagem. Esse homem é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e que a sua folhagem não murcha, e tudo quando ele faz é bem sucedido. Uau! Você consegue por um segundo fechar os seus olhos e se ver assim? Uau, Deus está dizendo que se eu crer na palavra dele, uau, eu sou como uma árvore plantada junto a uma água linda, minhas folhas são verdes, não murcham, eu dou frutos, uau, e tudo que eu faço eu sou bem sucedido. Olha que imagem linda, a seu respeito, para você. Mas o diabo não, ele quer que você se veja como um arbusto solitário no deserto, seco, esturricando, que ninguém quer casar com ela. Mas com uma árvore plantada junto à corrente de águas, com as folhas verdes, cabelo bonito, cheio de fruto, todo mundo quer casar, é ou não é? Mas é a imagem, Deus dá a imagem para você. Isso é maravilhoso. O Senhor quer que você se veja como essa árvore, a seu respeito. Uma árvore verde, cheia de frutos, plantada junto da corrente de águas, saudável. Quantos podem dizer amém? Ele quer que você crie. O Salmo 128, ele tem uma outra imagem de fé. Ele diz que o homem que teme o Senhor come do trabalho das suas mãos e é feliz. Olha, deixa eu falar uma coisa. Para com esse negócio de um dia vou ser feliz. Quando eu me casar, vou ser feliz. Quando eu ganhar melhor, vou ser feliz. Quando eu for curada, vou ser feliz. Quando eu passar no Enem, eu vou ser feliz. Quando eu entrar na faculdade de medicina, eu vou ser feliz. Para com isso. Eu vou te ensinar uma coisa. O pastor Luiz falou um negócio muito sério que hoje é verdade. Tudo que você coloca como um ponto lá na frente para a sua felicidade será o principal ataque do diabo na sua vida, para que você nunca seja feliz. Pode olhar, quando você coloca uma condição para ser feliz, aquilo se torna terrível. Quando eu casar, vou ser feliz. Aí você vive a vida em função de arrumar um casamento, e toda vez que não dá certo, a angústia toma conta de você, porque você nunca vai conseguir, porque o diabo vai atacar esse alvo. Então, deixa eu te dizer uma coisa. Amém querer casar, mas decida ser feliz solteiro. Quando você casar, você vai ser feliz também. Mas eu estou solteiro, vou ser feliz agora. Por quê? Porque ninguém quer casar com quem é triste. Eita, agora eu falei uma palavra de conhecimento aqui. Sabedoria. Estou errado? Se você só vai ser feliz quando você for casar, ninguém vai casar com você, porque ninguém casa com gente triste. Então decida ser feliz hoje, que é capaz que você casa. E gente feliz se arruma, gente feliz tem disposição, gente feliz se levanta, para de lamuriar, gente feliz fica bonito, cheiroso, vai para a festa, brinca. Aleluia. Por quê? Porque tomou a decisão. Mas enquanto a sua felicidade está lá no emprego, lá na frente, você também vai tentar fazer uma entrevista abatido, não vai ser contratado, não é? Você tem razão para se alegrar hoje.
Por quê, pastor? Porque você tem o Senhor. Mas eu estou doente, eu não vi a cura ainda. Alegra no Senhor, porque Ele já levou na cruz a sua enfermidade. Não viva olhando para a situação agora. Olha para o que o Senhor já fez. Isso vai afetar a sua vida. Coloque essa imagem no seu coração. Desfruta dela. A Bíblia fala aqui, olha o que a Bíblia continua dizendo. No Salmo, ele diz que a esposa dessa pessoa é como uma videira cheia de frutos. E os seus filhos são como rebentos da oliveira. Olha que imagem linda. Em outras palavras, ele está dizendo, olha, a sua esposa é atraente como uvas maduras. Os seus filhos são bonitos como uma uva ungida. Aleluia. O que você imagina no seu coração se manifesta na sua vida. Abraão é o exemplo mais impressionante do poder da imagem no coração. Abraão era um homem abençoado, mas ele tinha um problema: ele não podia ter filhos. Olha para cá, preste atenção. O Senhor então vem com ele, e olha o que ele fala para ele. Gênesis 13, 14. Ergue os olhos e olha, imagem, olha, veja, desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra. De maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a sua descendência. Aleluia. Por que a primeira imagem que Deus dá para o homem que seria pai de multidões é do pó da terra? Porque Abraão vivia como muitos irmãos, cabisbaixo, porque não tinha filho. Deus falou que eu vou ter filho, mas eu não tenho nenhum. Eu sou estéril, minha mulher é estéril. Eu acho que Abraão andava. Você sabe, naquela época não tinha asfalto não. E Deus falou para ele, então, já que você está andando com a cabeça baixa, eu quero te dar uma imagem. Assim como você está vendo o pó da terra, vai ser a quantidade de filhos que eu vou te dar. Agora, Abraão tinha uma imagem. Quando ele andava para baixo, eu acho que ele começava a lembrar. E ele falava, nossa, eu estou vendo a cara do Zezinho, a cara do Joãozinho. Olha a Marinha. Uma imagem agora tinha sido dada a ele, para que ele ganhasse fé no coração dele. Deus é maravilhoso, né? Deus tem um bom humor incrível. Quando ele andava, ele começava a ter imagens de fé. Abraão agora podia olhar para o pó e ver a face dos filhos, mas ele não tinha ainda nenhum filho. Então o que Deus estava fazendo com ele? Deus estava mudando a imaginação no coração dele, porque Deus iria mudar a confissão dele, mas antes de Deus mudar a confissão, Ele tem que mudar a imagem. Nós temos ensinado muito a respeito da confissão da palavra de Deus, isso é muito bom, mas nós temos ignorado a importância de mudar a imagem no coração. Olha para cá, irmão. Tem muitos irmãos que já aprenderam a confessar, mas não mudaram a imagem dentro do coração a respeito de si ainda. Não adianta mudar a confissão sem primeiro mudar a imagem. Quem está me entendendo? Isso é poderoso, nós não podemos ignorar. Nós temos ignorado essa importância. Marcos capítulo 11, verso 23, o Senhor diz que precisamos falar para a montanha. Mas depois nós precisamos ter uma imagem de fé no coração. Porque em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Veja, em Gênesis no capítulo 15, você vai ver que Abraão tinha se esquecido da imagem do pó. Aí o Senhor vem e fala com ele de novo, lá em Gênesis 15, 5. Olha o que a Bíblia fala. Respondeu Abraão, Senhor Deus, olha o Abraão esquecido. A imagem que Deus deu para ele do pó, ele tinha esquecido, ele vacilou. Aí ele fala, Senhor, que me haverá de dar? Se eu continuo sem filho, estou solteiro aqui nessa igreja, já tem 10 anos. E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer.
Disse mais Abrão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será este o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: vamos criar outra imagem. Você já esqueceu da primeira. Agora olha as estrelas do céu e conta as estrelas, se é que o podes. Ele disse: será assim a sua posteridade. Num outro momento o Senhor falou para ele: Abraão, não precisa ficar com medo, eu sou o seu escudo. Olha que imagem poderosa. Está com medo? Eu sou o seu escudo. Uma imagem. Mas agora Deus dá outra imagem, porque Deus estava querendo liberar a fé do coração de Abraão, mas primeiro Ele estava mudando as imagens do coração de Abraão. Abraão tinha voltado a se ver sem filhos. Como eu e você, em alguma área da nossa vida, Abraão estava lutando com uma imagem. Aí, há áreas da sua vida que ainda não romperam, porque você ainda está em luta com imagens erradas naquela área. Eu sempre fui vendedor. Ó, está avisando que acabou. Está amarrado. Queimado não, porque depois eu vou precisar dele. Aí, mas quando apita ainda tem 10 minutos. É a mania de pastor. Então, eu sempre fui vendedor e eu dizia: eu não sei administrar, eu só sei vender. E eu criei, não sei por que razão, essa imagem louca na minha cabeça. Eu sou isso, eu não sou aquilo. E eu percebia que aquilo produzia resultados ruins na minha administração. E aí o pastor Luiz começou a falar: estou pensando em te pôr para administrar toda a igreja. Mas depois ele desistiu. Eu falei: meu Deus, esse negócio não vai dar certo, vai ser um caos. Que eu sou pregador, vendedor. Eu não sou administrador. Mas aí o Espírito Santo falou comigo que eu estava preso nessa imagem errada a meu respeito. Incrível. E aí, isso passou muito tempo, esqueci esse assunto, mas ainda a imagem estava lá. Eu abri uma empresa de propaganda que eu tenho, e eu comecei a pensar a mesma coisa: eu tenho que pôr alguém para administrar, que eu sou bom para vender, mas eu não presto para ser dono de nada. Eu não sou. Aí foi nesse momento que o Espírito Santo falou comigo, que eu estava orando. Ele falou: muda a imagem, para com essa conversa fiada. Você tem a sabedoria do alto, você tem a mente de Cristo, você tem o favor de Deus, você é meu filho. Que conversa é essa? E eu comecei a mudar a imagem. Irmãos, eu mudei a imagem a meu respeito por causa da minha empresa. No mês seguinte o pastor Luiz me chamou e falou: eu vou mudar, você vai administrar todos os 25 departamentos da igreja. E sabe o que eu senti? Alegria, ousadia. Peguei a planilha, comecei a fazer um monte de coisa, levantamentos, e vasculhar, fiz um projeto, sentei, reuni com todo mundo, fiquei empolgado com aquilo. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção. Por quê? Mudei a imagem. Mas quantas imagens estão erradas em quantas áreas da sua vida? Você se convenceu, o diabo te convenceu, virou uma fortaleza na sua mente. E você não rompe, porque você acha que você não é bom nisso, você não é bom naquilo, você não é capaz disso. Tem rapazes que não vão porque ele acha que ele não é capaz de conquistar a moça. Mas a Bíblia diz que a sua língua é de habilidoso escritor. Você vai fazer lindas poesias no ouvido dela. Mas não fica mandando um WhatsApp para mim ajudar você a fazer poesia, não. Porque tem irmão que pede para mim e fala: pastor, mas o que eu falo? Nós precisamos hoje encher o nosso coração do ano de 2019 que você quer ter. Olha para cá. Qual é o ano que você quer ver? Enche o seu coração com imagens boas dos próximos dias da sua vida, dos próximos anos da sua vida. Nós precisamos ver. Veja você aprovado no Enem. Veja você ganhando o dobro ou triplo, 5 vezes mais.
veja você curado, veja você casada, veja os filhos, veja a saúde, veja você magrinha. Aleluia. Veja você feliz, fora da depressão, querendo ter relacionamento, comunhão. Veja você liderando uma célula, a sua célula crescendo. Veja você sendo uma pessoa sábia, agradável, gente boa. Veja células crescendo, igrejas grandes, multiplicando, pessoas nascendo de novo. Veja você prosperando, veja só seus pais restaurando o casamento, seu irmão voltando para a igreja. Veja, visualiza, meu irmão, enche o seu coração. Antes que o milagre pudesse acontecer, Deus tinha que mudar a imagem do coração de Abraão. O Senhor então fala para ele: conta as estrelas do céu, assim será a sua posteridade. Veja, você precisa mudar a imagem no seu coração antes que o milagre aconteça. Diga para o seu irmão: irmão, mude a imagem do seu coração antes que o milagre aconteça. Então, agora Abraão tinha uma imagem. Olha para cá, amém, amém, aleluia. Quando Abraão agora completou 99 anos de idade, Deus aparece para ele e fala para ele: Abraão, eu vou mudar seu nome agora. Segundo passo, você não vai mais chamar Abrão, você vai chamar Abraão. Abrão significa um pai honrado, mas Abraão significa pai de multidões. Deus agora quer mudar a confissão de Abraão. Ele mudou a imagem, ele começou a se ver como um pai de multidões, mas agora Deus colocou o nome dele de pai de multidões, porque ele agora queria mudar a confissão. Então quando Abraão chegava para comprar alguma coisa, alguém falava: muito prazer, qual que é o nome do senhor? Eu sou, meu nome? Pai de multidões. Uau, quantos filhos o senhor tem? Não, nenhum ainda. Mas o senhor chama pai de multidões? Sim, porque isso vai acontecer comigo. Eu não estou vendo ainda, mas Deus falou. Quando a comida ficava pronta, a Sara gritava: pai de multidões, está pronto. E Deus mudou o nome de Sara para Sarai, princesa. Mude a sua imagem e para de falar que você é feia, que você é filha amada de Deus. Você tem a sua beleza, não vai agradar a todos, mas vai agradar o certo. Aleluia, oh glória. Os homens ficaram felizes agora. Homem então é que precisa de um negócio desse. Alguém vai gostar de você, querido, pode ficar em paz. Mas você precisa mudar a imagem e a confissão. Preste atenção. Por que a confissão é importante? Eu estou indo para o final, faz silêncio. Confissão é importante, mas você consegue perceber que antes da confissão, Deus teve que colocar uma imagem no coração de Abraão para que ele tivesse fé. Nós às vezes tentamos fazer a confissão sem mudar o coração, ou seja, aquilo que nós vemos por dentro. Mas não é assim na palavra de Deus. Primeiro você muda a imagem no coração, depois nós fazemos a confissão. E eu espero que enquanto, irmãos, por favor, muita movimentação. Espero que enquanto eu estou falando, imagens já estão sendo mudadas no seu coração, para que você faça a confissão. Então, às vezes demora tempo. Essa mudança às vezes demora um pouco. No caso de Abraão foram 15 anos para mudar o coração dele, porque era uma coisa muito grande que Deus queria fazer. Mas uma vez que ele mudou o coração e começou a confessar, 3 meses depois Sara estava grávida. Depois é muito rápido. Às vezes demora a fundação de um prédio, já viu? É buraco, 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 ferro, ferro, ferro. De repente você olha: nossa, tem um prédio aqui. Porque demora a fundação, mas depois sobe rápido. Quando você mudar a imagem e a confissão, rapidamente você verá o resultado. Vai acontecer na sua vida. Então, qual que é a base? Veja, é isso que a palavra do Senhor está dizendo.
Abraão tinha cumprido a primeira parte da equação, crer em Deus, mas agora ele tinha que confessar. E quando ele confessou, ele viu acontecer. O mesmo aconteceu com Sara. Deus, interessante que a Bíblia muda o nome dela para princesa. Quantos anos, você sabe, quando Deus mudou o nome da Sara para princesa, você sabe quantos anos que ela tinha? 90. O que Deus fez? Deus colocou, olha para cá, as mulheres deviam me ouvir agora, porque ele chamou ela de princesa com 90 anos. Deus devolveu para Sara a juventude. Deus deu para ela. Às vezes a gente vai se convencendo e entrando nessa onda do mundo, não é? Eu fui, às vezes a gente está aqui dentro, a gente não vê. Eu fui na festa de final de ano da minha família. A gente encontra uma vez por ano, e alguns, quando falha, aí fico muitos anos sem ver. E uma casada com um primo meu, são da nossa idade mais ou menos, falou: mas que é isso? Eu vi que ela não estava sendo só simpática, ela estava falando: não, mas você é sua esposa, o que está acontecendo? Eu falei: é a graça, a juventude de Deus, a alegria, porque nós somos um povo muito abençoado, irmãos. As pessoas se acabam lá fora porque é muita culpa, muita condenação, muito estresse, tanta coisa, mas Deus nos dá a graça, o vigor. O que você vê a partir do seu coração? Veja sua família abençoada, veja você cheio de vigor, veja você cheio de unção, cheio de saúde, veja a igreja cheia de discípulos, do poder do Espírito, veja você dentro do mover de Deus na sua geração, veja a sua vida cheia de prosperidade, em todas as áreas. Imagens produzem realidade. Diga comigo: imagens produzem pensamentos, pensamentos produzem confissões, e confissões criam, chamam à existência circunstâncias. Se eu quero mudar as coisas à minha volta, eu tenho que ir à origem e mudar a imagem, porque tudo já está feito em Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz a partir de imagens. Antes de Deus nos levar a fazer alguma coisa, Ele sempre nos levará à imagem e à obra, a sonhar com aquela coisa. A sonhar com aquela coisa. Eu e minha esposa estamos orando por uma casa. A gente quer construir uma casa. Obrigado. E a gente fica sonhando. Tem uns lotes lá que a gente achou, nós não compramos ainda, a gente fica passando lá, dá para fazer isso assim, uma casa, a varanda aqui, o sol nasce lá, morre aqui, a gente pode fazer desse jeito. O que é isso? É Deus dando imagem. Vai acontecer. E você vai se alegrar comigo. Imagem. Por que você não tem imagem? Forma imagens. Não é? Antes que Deus nos leve a fazer alguma coisa, Ele vai te dar essas imagens. Foi assim que Deus fez com Abraão. Deus lhe fez, os irmãos do louvor podem subir. Deus lhe fez a promessa que a sua descendência seria muito numerosa. Então falou para ele olhar para as estrelas, olhar para a areia do mar. Encheu a mente dele, a imagem do coração dele. E eu quero, olha para cá, é importante que você não olhe para a sua idade, não olhe para a sua situação social, financeira, olhe para as estrelas. Nós temos que controlar as imagens que vêm ao nosso coração. Deixa eu dizer algo para você, olha para cá. É claro que nós não podemos impedir que imagens erradas venham na nossa mente, mas nós podemos impedir que elas continuem ali. Você não pode impedir um passarinho de sentar na sua cabeça, mas você pode impedir ele de fazer um ninho aí. O diabo tem colocado imagens erradas a seu respeito, que você é incapaz, que você nunca vai ser feliz, nunca vai casar, nunca vai ter filhos, que você não vai prosperar, que você não vai ficar curada, que essa depressão nunca vai sair.
que a sua família não tem jeito, é o passarinho te atacando. Mas hoje você vai se levantar e vai rejeitar essas imagens, e você vai ver o que Deus fala a seu respeito, de que você é justo, e que o justo é abençoado em tudo o que faz. Ele é como a árvore plantada junto à corrente das águas, as suas folhas não murcham, ele é frutífero, e tudo que ele faz é bem sucedido. Ele tem família, ele se casa, a sua mulher é como uma videira frutífera, você é uma mulher abençoada, frutífera, junto do seu marido, vocês vão ter filhos, e eles serão como rebentos da oliveira, aquela flor bonita. Vocês estão em outra família, você não tem mais passado. Essa mulher que está olhando para mim, não é a mulher que foi rejeitada quando nasceu, que a mãe tentou um aborto. Essa pessoa que está olhando para mim, não é aquela criança que foi abusada sexualmente, que teve experiências ruins no passado. Este homem que está olhando para mim, não é aquele homem que viveu fracassado e que as coisas não deram certo na vida dele, porque as coisas velhas na sua vida passaram, porque você morreu, a velha pessoa morreu, só tem o mesmo nome que você, mas não é você mais. A Bíblia fala que os que estão em Cristo Jesus é uma nova criação, uma nova criatura, foi feito de novo, não tem passado, as coisas velhas e antigas já passaram, as experiências passadas ficaram com aquela pessoa que morreu em Cristo e nasceu de novo. Você é uma nova mulher, você é um novo homem, as suas experiências não são suas, você foi criado em novidade de vida, você tem a mente de Cristo, você tem a sabedoria do alto, e 1 João diz, e tal qual Ele é, nós somos neste mundo, tal qual Ele é, nós somos neste mundo. Ele é abençoado, Ele é saudável, Ele é inteligente, Ele é próspero, Ele é cheio de vida, Ele é cheio de alegria, Ele é cheio de perspectivas. Essa é a imagem que Deus quer encher o seu coração nesse final de ano. Todos nós formamos uma imagem em relação a Deus. O diabo colocou uma imagem de que Deus é mau, de que Deus está zangado porque você peca, porque você erra, porque você deixa de fazer as coisas certas, de que Deus está te procurando com uma vara na mão. Mas essa é uma imagem mentirosa. A imagem que Cristo veio mostrar de Deus é que Ele é Pai, que Ele não está zangado com você, que Ele levou sobre si toda a ira de Deus. Ele se fez maldição no nosso lugar. Ele te perdoou, Ele te lavou com o seu sangue. Ele tem pensamentos de paz a seu respeito e não de morte, para te dar o fim que desejais. Para Ele você é a menina dos seus olhos. Ele tem ciúmes de você. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça, e nenhum dele cai sem o consentimento dele. Ele está cuidando de você. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, mas estarei com você todos os dias da sua vida. Veja a Deus da maneira correta. Mude a imagem de Deus na sua cabeça. Deus não está cobrando, Deus está dando. Deus está abençoando. Não há nada que você faça ou tenha feito ou venha fazer que vai mudar o amor de Deus por você. Ele simplesmente te ama o máximo. Nós não podemos servir a Deus com medo, com angústia, com cobrança. Deus é o que Ele diz que Ele é, não o que nós pensamos ou o que outros dizem. Ele é um Deus que nos ama, mas também Deus quer que você mude a imagem que você tem de você mesmo. Provérbios capítulo 23, verso 7. A Bíblia diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é.
Como o homem imagina, forma uma imagem a seu respeito, assim ele é. Sempre que eu aconselho irmãos que estão em lutas com o homossexualismo, aliás, esse versículo é a epígrafe do livro que eu escrevi, Saindo do Armário para a Vida Abundante, sobre esse assunto. Eu digo, irmão, o seu problema é que você criou uma imagem a seu respeito. Você criou uma imagem que você é gay. Mas Deus não te fez gay. Você é um homem, ou você é uma mulher. As suas tentações não definem a sua identidade. Porque tem muitas pessoas que têm vontade de matar no trânsito, mas não fazem dele um assassino. Muitos homens casados têm tentação de adulterar, mas não fazem deles um adúltero. E eles não estão adulterando porque sabem que não são. Têm uma imagem correta de si e decidem não fazer. Isso vale para você também. Não é porque você está sendo tentado que você é aquilo. Apenas decida ter a imagem correta de quem você é. Mude a imagem a seu respeito. Se porte com base nessa imagem. Fale a respeito com base nesta imagem. E as coisas vão mudar. As circunstâncias vão alterar. Hoje, tome uma decisão de mudar a imagem a seu respeito. Você não tem que morrer no fracasso. Você não tem que morrer na depressão. Você não tem que morrer na derrota, na desilusão. Deus te criou para uma vida em abundância. Deus te criou para o sucesso, para a alegria, para a saúde. Crie uma imagem. Essa é a loucura do Evangelho. É a certeza das coisas que se esperam. E a convicção dos fatos, das imagens, que eu não estou vendo agora aqui, fisicamente, mas eu estou vendo já dentro do meu coração. Saia daqui se vendo curado, saia daqui se vendo casado, saia daqui se vendo próspero, feliz, saia daqui cheia de imagens de fé, de esperança, no seu coração para o novo ano que está para começar. Mude a imagem, mude a confissão. Lá em Números, último versículo que eu quero falar, verso 13, capítulo 13, verso 33. Era o problema deles, era esse. Ele diz também, vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos, imagens, éramos aos nossos próprios olhos, como gafanhotos, e assim também o éramos aos seus olhos. Eles não puderam entrar na posse da promessa, porque se viram como gafanhotos, derrotados, fracos, sendo que Deus tinha dito para eles que ia entregar a terra para eles. Para de se ver como uma mulher derrotada, feia, rejeitada, abandonada. Para de se ver como um homem burro, incompetente, ignorante. Para de se ver como alguém ranzinza, fofoqueira. Para de se ver como alguém avarento. E passe a se ver como Deus diz que você é. Capaz, sábio, abençoado. Mude a sua imagem por dentro, e você vai ver que ela vai começar a mudar por fora. Vai começar a mudar as palavras. Comece a ver como Deus te vê. Para de se ver como um gafanhoto. Saiba quem você é nele. Você é grandemente abençoado. Você é altamente favorecido. Você é profundamente amado. Você tem a mente de Cristo. Você tem a sabedoria do alto. Você é justo. Você vive em alegria. Você é mais do que vencedor em todas as coisas. Quero convidar você a ficar de pé. Eu quero que você mude a sua imagem a seu respeito. Isso vai mudar a sua confissão. Isso vai mudar a sua situação. Eu quero que você, por um momento, você vai orar comigo agora. Nós já estamos encerrando, mas por um momento eu quero que você
Feche os seus olhos. Você pode orar com alguém se você quiser, mas você vai começar a olhar para você em Cristo e vai começar a criar uma imagem a seu respeito, segundo Ele diz que você é, e não segundo o que o diabo estava te mostrando, e não segundo as pessoas estavam falando ou você estava pensando. Você vai começar a ver quem você é nele, e você vai começar a falar segundo aquilo que você está vendo, e vai tomar a decisão de mudar a imagem a seu respeito. Enquanto eu pregava, o Espírito Santo te mostrou áreas da sua vida que você tinha uma imagem errada de você mesmo, uma imagem de derrota, por causa das experiências passadas. Mas agora o Espírito Santo está dizendo para você que tal qual Ele é, você é. E eu quero que você mude esse pensamento a seu respeito, a sua vida sentimental, emocional, financeira, profissional, espiritual, ao seu futuro e ao seu presente, e comece a falar. Abra sua boca agora e comece a declarar o que você está vendo em Cristo. Comece a declarar o que você decide ver a seu respeito. Comece a declarar o que você decide ver para o ano de 2019. Não fique calado, fale sem querer, fale contra a sua vontade, fale em fé. Comece a declarar sobre a sua família, comece a declarar sobre a sua vida, sobre cada área da sua vida. Comece a ver as imagens. Pai, eu oro pelos meus irmãos nessa noite, e eu declaro que tal qual o Senhor é, nós somos neste mundo. Nós somos justos, e o justo é suprido, o justo é abençoado, o justo é um manancial de vida. Eu declaro que os meus irmãos e cada um de nós somos como árvores plantadas junto à corrente das águas, que no devido tempo dá o seu fruto. A nossa folha não murcha, e no ano da sequidão não deixa de dar fruto. A minha esposa é como árvore frutífera, é como a videira frutífera em volta da minha mesa. Os meus filhos são como os rebentos da oliveira. Nós somos justos, tudo que o justo coloca a mão vai prosperar. Os meus irmãos são prósperos, os meus irmãos são abençoados. Vão se casar, vão constituir família, vão ter filhos, vão ter casas, vão ter carros, vão ter prosperidade. Eles são curados, são saudáveis, eles têm a sabedoria de Deus, eles têm a mente de Cristo, eles não têm lembranças do passado, não foram abusados, não foram rejeitados, não foram traídos, porque são uma nova criatura, criado em Cristo Jesus. O Senhor vem colocando imagens de vitória, imagens de vida, confissões de vida no coração dos meus irmãos. Em nome de Jesus, Pai, erga suas mãos. Irmãos, isso não é um pensamento positivo. Nós estamos falando de imagens da palavra de Deus. Erga suas mãos. Diga: eu sou justo. Eu sou justificado em Cristo Jesus. Eu sou perdoado, lavado pelo sangue do Cordeiro. Eu tenho uma aliança de sangue com o meu Senhor, tal qual Ele é. Eu sou neste mundo. Eu sou abençoado, eu sou feliz, eu sou saudável, eu sou... Seja muito mais edificado com as milhares de palavras que temos disponíveis para você. Entre em contato conosco e peça a sua. Entregamos também em sua casa ou trabalho. 3941-8852 e 9621-4531 ou no nosso e-mail ministériodapalavravideira@gmail.com.